Oi, pessoal. Boa tarde. Começamos aqui o nosso evento. A gente está tendo alguns probleminhas técnicos para a nossa convidada de hoje entrar. Oi. Oi. Acho que agora foi. Agora deu certo. Oi, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Maravilha. Todos nos escutam bem? Já estamos com 10 pessoas aqui online. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Legal, estamos sendo ouvidos, que o Thiago respondeu aqui para a gente. Bom, hoje não vou demorar muito para começar, porque já vou avisar agora no começo, a gente vai ter 30 minutos, tá? A gente está com um probleminha na nossa plataforma hoje, então a gente vai ter 30 minutos até conseguir encerrar, e no final a gente vai fazer ali o sorteio do ingresso do fórum, né, que a gente prometeu. Então, já vou começar aqui rapidinho para a gente conseguir passar por todas as áreas que a gente separou aqui para vocês. E podem ir perguntando aqui no chat, que eu vou vendo as perguntas e a gente vai respondendo no decorrer desse bate-papo. Bom, me apresentando, eu sou a Ana, Head de Marketing aqui da Idrone, e eu vou trazer esse ponto ali de como o CRM pode trabalhar junto aí, né, dessas ferramentas de SEO que a UAFA vai trazer para a gente. A UAFA, nossa convidada de hoje. UAFA, se quiser se apresentar. Muito prazer, pessoal. Me chamo Afa, meu nome é diferente mesmo. Sou filha de imigrantes libaneses, sou brasileira. Trabalho no digital desde 2007, especificamente com SEO, para trazer sustentabilidade de negócios no digital, né? A empresa crescer com branding, autoridade, conversão orgânica, enfim. E aí, hoje a gente vai unir o papo aqui, né, de SEO com CRM, que tem tudo a ver, né? É o carro e o combustível, que eu brinco sempre, e vamos em frente, é isso. Maravilha. Bom, começando o que a gente vai tratar hoje, né? Então, são 3 etapas que a gente vai passar. O cliente não chega e compra, ele tem um caminho, né? A jornada de compra que a gente fala muito. Então, a gente vai começar pelo tráfego, que é, né, atrair esses clientes para a loja de vocês por meio de SEO, GEO, AIO, IA. São muitas siglas. Agora vem tudo isso aí. Aí para a gente falar hoje. Depois, a gente, a partir do momento que esse cliente entra, né, no site, ele vai precisar ser encantado, vai ter ali a parte da experiência do cliente e de ferramentas que você pode usar para manter esse cliente no seu site, para engajar ele, para que ele deixe os dados dele para entrar na sua base de contatos, e depois usar o CRM aí para fazer um relacionamento, se comunicar com ele com automações, com e-mails, SMS, WhatsApp, enfim, ter todo esse ciclo, né, completo. Perfeito, é isso mesmo. Tanto é que essa parte do CRM é tão importante para SEO, que é a primeira etapa que a gente faz quando a gente entra no cliente, é iniciar com a ferramenta de usabilidade. Então, esse encantamento que você falou, a gente precisa entender como é que está a taxa de rejeição, né? Como é que está a experiência do cliente dentro da página para a gente conseguir chegar na conversão orgânica, né? E depois disso aí entra todo o trabalho da Idrone. Mas se a gente não entende os impactos, a gente não consegue também. Não adianta só gerar tráfego pelo tráfego desqualificado, fazer um monte de gente entrar e não ficar, enfim, né? Ocasiona uma série de problemas. Então, esse é o ponto número 1. Instalar uma ferramenta de usabilidade eficiente. Maravilha. Então, vamos lá, um pouquinho do cenário que a gente tem hoje, né? A gente saiu ali de 2024 com um faturamento de 204 bilhões no e-commerce, para mais de 230 bi em 2025, e a expectativa para 2026 é mais de 240, quase chegando ali em 250, né? Então, a gente vê que é um mercado em ascensão, que está crescendo, tem muito faturamento, mas também muita concorrência, né, Waf? Eu acho que é aí que entra um pouco dessa questão do SEO. Exato. Como você vai se diferenciar em relação ao teu concorrente que vende a mesma coisa que você, que hoje são inúmeros, e o cliente ele está a um clique de escolher
o teu vizinho que está ali, no seu teu vizinho de link, né? Como que você vai fazer isso? Então, você precisa ter amplitude de palavras, você precisa ser sugestionado pela IA, né, na frente desses seus concorrentes. Para isso, você precisa não só ter uma palavra só, você precisa ter inúmeras formas de ser buscado. Só o Google tem diversos posicionamentos, diversas formas. Então, a gente fala que SEO é uma disciplina muito profunda, com um estudo de mercado gigantesco, para a gente conseguir aí, ano a ano, né? Porque não é um trabalho que você faz e acabou e pronto, é um trabalho contínuo, né? E que ano a ano a gente tem que fazer as empresas crescerem em volume de acessos, funil, até chegar ali na conversão em vendas, né? Então, quando a gente fala de recompra, a gente também fala de LTV, a gente fala de mais tempo cliente dentro do e-commerce, né? E isso para a gente tem um valor inestimável também, né? Que aí é a fidelização, né? Exatamente. E hoje, né, o Google ele já foi rei, né? Antigamente as pessoas pesquisavam só no Google, era a fonte de informação. Depois o Instagram entrou um pouquinho, mas hoje a gente tem ali muitas ferramentas onde as pessoas fazem pesquisa, principalmente de inteligência artificial, né? Sim, a inteligência artificial virou o grande amigo, né? Uma outra pessoa que está conversando com você e te ajudando a tomar uma decisão de compra, e que não deixa de ser SEO. Por quê? Porque a IA vai buscar em todos os conteúdos que estão na internet, né? E esses conteúdos, os que têm mais relevância, são os conteúdos que são mais sugestionados pela IA. Então, tem todo um processo técnico para você conseguir ter essa sugestão da IA no momento que teu cliente precisa comprar o teu produto. Legal. E agora eu queria te perguntar aqui, Wafa, como que é que o SEO impacta exatamente nessa busca de IA, né? Então, eu quero que minha loja apareça no Google, nas palavras, né, em pesquisa de IA, quero que o ChatGPT fale, o Claude fale, o Gemini fale, enfim. Como que o SEO, o GEO, o AIO, como que todas essas siglas funcionam aí nesse momento? Vamos lá, vou explicar no geral, tá? Para até não alongar tanto, porque é um assunto, como eu falei, uma disciplina muito profunda, né? E quando a gente começa a falar muito, esmiuçar muito, acaba, sei lá, acho que até às vezes se perdendo um pouco. Mas, basicamente, a IA, ela trabalha de acordo com o SEO. Se você não produz conteúdos, de fato, que vão fazer a diferença para a IA te sugestionar, você não vai ser sugestionado para a IA. Ou se pessoas falarem mal de você na internet, que seja a rede social, que nem você comentou sobre a rede social, a rede social hoje ela é importantíssima para SEO também. Então, vamos, a grosso modo, falar que hoje tudo entra dentro do pacote de SEO, tá? Rede social, IA, a rede de pesquisa Google, que passa por uma série de modificações de SERP, de posicionamento, porque antes vinha o Ads primeiro, agora já está o Gemini direto. Então, não só falando de Gemini, né? A gente está falando de Mode AI, o modo IA, né? Que é a IA como um todo. Então, se você usa Cloud, se você usa ChatGPT, se você usa Gemini, porque as pessoas confundem, acham que SEO com IA é só o Gemini, porque é do Google, né? E não. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Então, a forma como a gente coloca o conteúdo hoje, a forma como a gente faz o SEO técnico, que agora são muito mais etapas de SEO técnico, e o conteúdo para cada tipo de formato de pesquisa com volume de pesquisa de acordo. Então, por exemplo, tem palavras que têm um volume de pesquisa gigantesco e me traz ótimas taxas de conversão em vendas. Então, esse produto, por exemplo, tem diversas formas de ser posicionado. Então, meio que por aí o caminho agora. Então, assim, para nós isso é bom, né? Porque separa muito o joio do trigo, né?
só vai conseguir realmente ter resultados eficientes de SEO empresas que têm realmente profundidade de conhecimento, e a gente sai daquela ideia de que SEO é o blog, é uma title, é uma description, que esse é um ponto, é o SEO on-page, né? Que é um pontinho do on-page ainda que eu falei, né? Então, agora se torna muito mais amplo, graças a Deus, né? E aí as empresas têm a oportunidade de gerar ainda mais resultados para elas mesmas. Então, não complicou. Na verdade, ampliou as possibilidades de vendas. Eu vi um post esses dias do Brian Dean, que na época que eu trabalhava só com SEO, eu via muitos cursos dele, e ele estava falando sobre esse grande grupo de canais que você hoje tem que otimizar, que vai além do blog post, além da palavra-chave, né? Então, que tem as respostas ali no Reddit, por exemplo, né? Os posts de rede social, usar ali também nas inteligências artificiais, falar sobre a marca, os link building, né? Os links em veículos de comunicação. Então, são várias estratégias que fazem com que você apareça, né? E aí fica até complicado quando vem assim a pergunta, né? Sua pergunta aberta de falar com tanta todas as nuances que agora englobam, né, o SEO, né? Então, você também aí tentou mostrar o quanto realmente é amplo, né, o assunto. Legal. E acho que a gente resume mais ou menos nisso, né? Antes a gente tinha ali os links do Google e agora a gente tem basicamente respostas de inteligência artificial que vão te citar as fontes, né? Então é importante estar preparado para essa mudança também de comportamento de mercado, né? E aí, então, a gente atraiu os clientes, conseguimos fazer a lição de casa e a gente tem aqui uma checklist que a gente vai mandar para todo mundo que participar dessa webinar, com tarefas para seguir para cada um dos pontos que a gente vai falar hoje. E aí a gente vem para a pessoa entrou no seu site, e esse é o momento de começar essa conversão, né? Porque eu brinco muito com o time que às vezes a gente, como profissional de marketing, a gente tem o clique como o fim, né? O fim da jornada, vamos dizer, a gente atingiu nossa meta, né? Então a pessoa clicou, entrou no anúncio ou entrou num blog post que a gente conseguiu ranquear bem e acabou ali. Mas na verdade não, esse clique ele é o começo de tudo, né? Com certeza. E aí a gente vem para essa questão de que atrair não basta, né? A gente precisa converter e entra esse dado que você trouxe para a gente, né, Wafa, que é muito interessante, de que 98% das pessoas que entram no e-commerce saem, né? Saem sem fazer nada, sem comprar, sem deixar dados. Então, como que você trabalha? Eu achei interessante quando a gente conversou que você falou do SXO, né? Explica para você aqui. Exatamente. Esse é mais uma nova sigla que mostra com relação à experiência de compra do cliente dentro do conteúdo. Então, é o famoso, vamos dizer, review, vamos dar só para traduzir a grosso modo, né? Então, o que as pessoas estão falando? Qual a experiência que as pessoas estão tendo com a marca? Esse já é mais um ponto a ser colocado dentro do processo de SEO também, como uma taxa de rejeição, por exemplo, né? Então fica, eu quero ranquear, não, mas não me importa, eu quero tráfego. Não, mas não vai ter tráfego se você tiver uma taxa de rejeição alta, que isso sempre teve em SEO, né? Então o Google sempre foi lá e olhou a página e falou, não, a galera está desistindo rápido, vamos despriorizar, porque não está interessante, né? O Google é um grande organizador de informações, ele quer entregar qualidade para ele permanecer no mercado. Com o SXO, a mesma coisa. Então, se a empresa tem, por exemplo, uma pontuação ruim, ou muita gente falando mal no Reclame Aqui, ela já olha a internet como um todo, não só a taxa de rejeição do conteúdo. Aí ele vai lá, você vai pesquisar na IA, olha, não compre com essa pessoa, essa e essa e essa, porque existe muita reclamação por esse motivo. Prefira as empresas XYZ que tem melhor
reputação que a sua. Uhum. Então, você imagina a situação, e eu já vi caso de cliente, de prospects nossos, que estava com isso muito ruim. A gente falou, é o primeiro ponto agora com a IA, é você realmente melhorar a experiência de consumo do seu cliente para poder a gente conseguir fazer um trabalho aqui mais eficiente para você, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Sim, e aqui eu gosto de trazer muito essa questão dos elementos on-site, né? Que são elementos como pop-up, banner, slider, que até tem gente que não conhece, que ajudam você a manter esse cliente, ou esse usuário, no caso, né, engajado. Então, por exemplo, se você usa um pop-up super atrativo como o da roleta, que está, né, na moda, vamos dizer assim, e já joga uma gamificação ali quando o usuário entra no seu site. Ele se sente atraído por aquilo e ele vai jogar aquela roleta, vai deixar o contato dele, mas também vai ficar por mais tempo no teu site. Às vezes não vai entrar e sair, né? Então, oferecer essas opções de engajamento ali, não só achar que o cliente vai achar só, vai te procurar por causa de um produto. Acho que customizar o teu site de uma forma que ele ofereça opções para o cliente é interessante. E eu vejo que no Brasil as pessoas têm muito medo desses elementos no site, tipo, vou colocar pop-up e vai ser pior, a pessoa vai sair por causa disso. Mas eu acho que tudo é você saber usar a tecnologia com estratégia e facilitar. Tem um X bem fácil para a pessoa fechar, né? Usar nas horas certas. Eu lembro que quando eu entrei na Hidrone, eu fiz um artigo sobre a Shein e eles usam tudo, né? Eles usam slider, pop-up, banner. Cara, se eles usam, é porque funciona. Esse digamos que é um meio, é uma ferramenta, porém, né? Porém, temos que tomar um certo cuidado. Porque a gente precisa analisar público a público, negócio a negócio, para entender o impacto disso. Às vezes é muito bom, às vezes nem tanto. Então, existem ferramentas que as ferramentas de usabilidade mesmo, elas nos ajudam a definir se realmente funciona e não funciona. Às vezes é só mudar o canto da página, por exemplo. Às vezes é dar uma opção para o usuário dele participar de uma roleta ou não. Tem gente que se incomoda, tem gente que não quer só ver o produto. Então, ter uma forma fácil dele fechar, para ele poder navegar, legal, bacana. Às vezes, obrigando ele a fazer, ele desiste da página rápido. Então, assim, geralmente, quando a gente vê nas ferramentas de usabilidade, são pequenos detalhes que fazem a grande diferença, né? Então, as pessoas costumam ir já, detesto essa roleta, ou adoro essa roleta. Aí, quando você vê, ela às vezes te pune por conta de uma coisa que ela acha, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Legal, concordo. Acho que tudo tem que ser usado com estratégia, né? Aí eu trago aqui outra funcionalidade que agora a gente tem também na Hidrone, mas que a ideia é engajar esse usuário que já entrou no teu site. Então, é um vendedor 24 horas, né? Um agente de vendas que está ali, ele fica escondido, então ele tem um widget, né, que a gente chama. Então, você tem que clicar, diz ali, posso te ajudar? Tem alguma dúvida? E ele só vai realmente aparecer se a pessoa clicar. Então, acho que isso já é um ponto que dá essa opção ali para o usuário. E aí ele vai conversar com essa pessoa, que é o que diferencia muito a compra virtual da compra, né, pessoal, é essa possibilidade de trocar uma ideia, de dizer, eu estou procurando uma blusa amarela. Mas amarela como? Camisa, camiseta, né? Então, acho que esse engajamento, possibilitar que o usuário troque informações ali com o teu site é interessante, né? Não, extremamente. E agora isso é a grande bola da vez, né? Você já conversar com a IA diretamente na página do produto onde você está consultando. Então, isso traz uma facilidade muito grande e também dá opção dele querer um atendimento por IA ou, de repente, querer um atendimento ali facilitado direto pelo WhatsApp, por exemplo. Né? A gente nunca pode fechar canais. A gente tem que abrir canais, né? Então,
Ah, se a gente tem uma ferramenta de engajamento, ótimo. Se a gente tem um pop-up que vai ajudar a gente a atender melhor o nosso cliente, ótimo. Tudo isso é muito ótimo, né? Então, a IA é a grande bola da vez e está sendo, assim, bem aceito pelo mercado. A gente só coloca esse ponto de atenção porque tem muita gente ainda que prefere o atendimento humanizado. Então, a gente tem que dar essa facilidade também. O pessoal quer substituir, né? Quer trocar total. Não, agora IA, então só vou usar IA. Não, né? Vamos ter calma com isso. Sim. Outra opção, né, desse engajamento já no site é a vitrine customizada, né? Mostrar, e daí esse já tem que ser um cliente, então ele já tem que ter compartilhado os dados ali de alguma forma com você, e você já sabe o comportamento dele, você consegue, a cada vez que ele entra no seu site, você oferecer para ele essa página inicial personalizada com os produtos que ele já mostrou que tem interesse, né? Acho que é outra forma de manter ele mais tempo ali no teu site, né? Claro, com certeza. Quando a gente está ali navegando, a gente encontrar o produto que a gente quer, que a gente está, né, já é atingido pelo remarketing. O remarketing já leva a gente para uma página mais inteligente, né? Eu acho que é isso, né? O CRM, ele pode nos dar essa customização para que o meu cliente compre de mim de uma forma mais fluida, né? Por quê? Porque o CRM já tem a informação daquilo que você está buscando, daquilo que você está querendo, e ele te dá uma página mais inteligente. Então, isso facilita demais, 100%, aumenta muito as chances de compra, né? Eu aprovo 100%, sim. Legal. A Cibele perguntou aqui se no caso de e-commerce para serviço funciona da mesma forma. Sim, eu sei que na Hydrone a gente tem e-commerce de B2B também, e né, a ideia por trás é a mesma, né? Você conhece o comportamento do seu consumidor, tanto para produto quanto para serviço, e vai adaptar ali o teu site com relação a isso, né? O comportamento humano, ele vai ser sempre ali com os mesmos gatilhos, né? Então, por isso que a Drone faz uma ferramenta assim, né? Porque ela já entende esses gatilhos, já estudou esses gatilhos para que seja colocado na página de uma forma que vai ajudar a vender, né? Mas, claro, como é serviço, você sabe muitas vezes quais são os gatilhos de compra, o que pode ser colocado na página, como pode ser colocado na página para te ajudar na conversão. Então, tem uma liçãozinha de casa para fazer também aí, que eu acho que ajuda bastante. Importante. Boa, e aí a gente chega nessa parte aqui, você captou as pessoas, elas entraram na sua loja, depois você manteve elas ali dentro, engajou elas dentro, né, do teu site, ofereceu para elas ferramentas que mantenham ela ali, e aí depois você tem o CRM, que é basicamente ter os dados desses compradores, entender como cada um deles está navegando no seu site, entender essa jornada de compra e começar uma trilha de relacionamento, né? Então, crescer a sua base, vender mais, vender a recompra, né? O LTV, que a UAF estava falando, é o que vai segurar a saúde financeira dos e-commerce, eu acho que a longo prazo, né? Você tem que focar no tráfego, você tem que focar em trazer pessoas para dentro, mas a partir do momento que elas entram, é muito importante criar essa base, então fazer com que elas compartilhem e-mail, telefone, para você ter um relacionamento, começar uma fidelização e recuperar algum desses 98% que entram ali e não fazem nada, né? Exato, tem toda aquela base que está desengajada, e que muitas vezes as empresas deixam esquecidas, né? Então, eu acho que é uma mina de dinheiro que fica ali, né? Ou pelo menos um branding que você pode fazer com a sua marca, sempre tentar enviar comunicados para essas empresas ou para esses clientes que não compram há bastante tempo, levando algum benefício, né? Então, eu acho que é o grande X da questão do CRM, né? Quando você tem uma base que você fica tentando reengajar ela, né? Eu acho que
é um dos mindsets aí bem importantes. Exatamente. E é um cliente por qual você já pagou, seja por um anúncio ou por uma estratégia, né, ali de tráfego orgânico, mas que também às vezes tem um preço, né? Bom, a gente tem 5 minutos para acabar, vou passar aqui rapidinho. Algumas coisas que você pode usar para melhorar esse relacionamento, né? Que é a prova social, todo mundo quer saber o que as pessoas acham, né, do teu produto. Se comunicar com esse cliente que deixou o contato dele em vários canais, então falar por SMS, por WhatsApp, por e-mail. Hoje em dia, que uma coisa sozinha não funciona mais, né? Todo mundo ouve que o e-mail morreu há séculos, mas eu acho que ele combinado com outros canais ainda é imbatível, e as automações que vão responder ações desse usuário dentro do teu site, né? E eu acho que isso entra um pouco como o SXO, de certa forma, né? Porque mostra que a tua loja está atenta ao comportamento do consumidor, né? Então, vejo um produto... É um dos gatilhos, né? Exatamente. Gatilho da lembrança. Poxa, lembraram de mim, realmente eu gosto desse produto, realmente está me faltando esse produto, né? Então, isso é legal. Isso é da automação, então, a inteligência do processo. A parte de multicanais que você falou, por exemplo, o e-mail, né? O e-mail, ele tem esse estigma de mercado, porque dentro da tabela de conversão, dentro da tabela de mídia, ele sempre foi o último colocado como baixa conversão, né? Mas, na verdade, você está comparando muitas vezes com canais que geram muito tráfego. Então, claro, o e-mail ele vai ser o último. Por quê? Porque você está trabalhando dentro de uma base que você conquistou, e ela é menor do que uma que você está gerando tráfego intenso, né? E a parte dos reviews, que sempre existiu, mas era um pouco mais, você conseguia, digamos, que esconder um pouco quando você tinha um review ruim, né? Agora isso está mais escancarado, então agora se tornou um novo normal de correr muito atrás de review positivo, né? E responder negativos também, né? E tentar fazer o anti-attrition, né? Tentar trabalhar com esses clientes que fazem reviews negativos para tentar reverter essa situação, que o CRM ajuda bastante também. Aí colocar a equipe, porque realmente, dependendo, principalmente do mercado de serviços, como ela perguntou, serviços é algo que depende muito, muito mesmo de reputação, né? Então, às vezes uma equipe de anti-attrition, né? Mandar um brinde, tira, por favor. Já está resolvido o seu caso, a gente vai te dar um desconto maior na próxima. Enfim, aí são os gatilhos que eu falei, que funcionam para cada tipo de negócio, né? Que não adianta falar num geral para todo mundo, porque não é. Eu falo que nunca é igual para todo mundo, né? Sempre as empresas vão ter seus diferenciais aí para ser trabalhados. Maravilha. Gente, tá dando nosso tempo nos 2 minutos. Vou pedir para a Cami e para o Ed entrarem aqui para fazerem o sorteio para a gente. Para resumir, SEO com a UAFA atrai, depois também encanta agora com SXO, e a Idrone vai trabalhar no CRM ali para reter esse cliente e para garantir essa recompra e um LTV alto e de financeira interessante aí para o seu negócio. Tá bom, gente? Muito obrigada, Wafa, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Desculpa a gente ter que fazer nesse tempinho reduzido, mas acho que a gente conseguiu passar todos os pontos e agora vamos aí sortear o nosso ingresso. Eu que super agradeço. Tchau, gente. Obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição. Boa tarde, gente. Vou fazer aqui o sorteio. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. A gente tem 1 minuto, Cami. Tá, estou compartilhando aqui. Vamos lá. Parabéns, Natália Zagari. Entre em contato com a gente pelo Instagram. Passe seu e-mail para a gente, por favor. E aí a gente já te encaminha o convite. Maravilha. Parabéns, Natália. E ela estava mandando ali agora, não? Isso, pelo Insta da Idrone, @Idrone Brasil. Isso mesmo. Boa. Obrigada, tchau, gente. Obrigada pela presença. Tchau, gente. Obrigada.